A cidade de Edevanor já não era apenas um mistério. Ela havia se tornado uma ferida aberta no mapa, um lembrete silencioso de que existem forças na Terra que não compreendemos. Forças que observam, esperam e, às vezes, reagem. Quando as sombras foram vistas nas imagens do drone, a investigação entrou em um nível completamente novo. Não era mais uma busca por pessoas desaparecidas. Era uma corrida para entender o que, ou quem, havia tomado a cidade. E o mais perturbador é que as sombras apareciam sempre nas mesmas áreas. No centro da cidade, ao redor do símbolo marcado no solo e nos limites da estrada, onde o campo eletromagnético era mais forte. Era como se aquelas entidades guardassem algo que ninguém deveria ver. O governo decidiu ampliar o perímetro isolado, mas quanto mais isolavam, mais fenômenos aconteciam. Luzes começaram a surgir no céu, rajadas rápidas como flashes silenciosos. Primeiro brancas, depois azuis. Eram semelhantes às luzes Sdalen, só que com um comportamento ainda mais inteligente. As luzes se moviam como se estivessem observando o solo. Paravam, mudavam de direção abruptamente. Desapareciam e reapareciam em pontos diferentes. E sempre sobre Edevanor. Cientistas tentaram decifrar a origem das luzes. Instrumentos de espectroscopia mostravam assinaturas semelhantes a plasma ionizado. Isso indicava algum tipo de energia altamente concentrada, talvez natural. Ou talvez não. Foi então que um detalhe crucial foi descoberto. As luzes não estavam apenas no céu. Elas desciam. Documentos internos registraram algo que até hoje é difícil de aceitar. Uma das luzes mergulhou no centro da cidade, exatamente no círculo vitrificado, e desapareceu, como se tivesse sido absorvida pela terra. Aquele símbolo não era apenas queimado. Era um portal, uma marca, um sinal. Buscaram mais explicações geológicas, mas os resultados ficavam mais absurdos a cada análise. Sob o solo, havia uma estrutura geométrica que se estendia por quilômetros. Não era natural. Não havia falhas, rachaduras, formações irregulares. Era como se alguém tivesse esculpido a terra com precisão milimétrica. Curiosamente, estruturas semelhantes já foram registradas em regiões remotas do mundo mas nunca explicadas. Em algumas culturas o chamadas decâmaras da Terra, locais onde entidades antigas repousariam. Em outras, são descritas como prisões subterrâneas. Em outras ainda, como templos. O que quer que fosse aquilo debaixo de Edevanor, não era obra humana. Então, a pergunta inevitável surgiu. Se aquela estrutura existia há milhares de anos, por que só agora acordou? Aqui, a ciência trouxe uma possível resposta. Nas últimas décadas, a região passou por exploração excessiva de minérios e perfurações sísmicas. Máquinas pesadas vibraram o solo constantemente. Pesquisadores levantaram a hipótese de que essas vibrações, acumuladas ao longo de anos, poderiam ter ativado algum tipo de mecanismo natural ou artificial adormecido no subsolo, como se algo estivesse esperando um estímulo para despertar. As lendas locais previam exatamente isso. Quando o equilíbrio fosse quebrado, o guardião se levantaria. Mas o que exatamente era esse guardião? Uma entidade viva? Uma força? Uma energia? Ou algo tecnológico? A resposta começou a se formar quando sensores profundos foram enviados para dentro da fenda encontrada pelos arqueólogos. Depois de descer mais de 200 metros, um dos sensores captou uma onda de calor. Não um calor comum, mas um calor constante, perfeito, sem flutuações. Era como se alguma máquina gigante estivesse funcionando lá embaixo. Se aquele calor fosse natural, deveria variar com a profundidade. Mas ele não variava. Era constante. Como um motor. Era impossível não considerar a hipótese extraterrestre. A energia não se comportava como nada registrado na geologia natural da Terra. E quando compararam com padrões de emissões radioativas, incomuns detectadas durante avistamentos de OVNIs, na década de 90, o encaixe era assustadoramente perfeito. Mas havia outro problema. À medida que os sensores desciam, o campo eletromagnético aumentava tanto que eles simplesmente queimavam.
Era como se alguém lá embaixo não quisesse ser encontrado. Ou como se a estrutura fosse uma proteção automática, ativada apenas quando ameaçada. Foi então que o fenômeno mais bizarro ocorreu. Na noite em que tentaram enviar um equipamento mais pesado para explorar o subsolo, a cidade inteira pulsou. Sim, Edevanor pulsou como um coração. O tchê, o bibro, a temperatura caiu abruptamente. E um som profundo ecoou por toda a região. Um som tão grave que parecia vibrar dentro do peito. Testemunhas descreveram como um rugido abafado, um canto metálico, um aviso. Imediatamente após essa pulsação, algo aconteceu nas florestas ao redor. As sombras menos aquelas figuras, sem corpo, menos, começaram a se mover. Soldados relataram que elas caminhavam entre as árvores, se aproximando, ficando maiores, mais densas. Não atacavam. Não tocavam em nada. Apenas observavam. Mas quanto mais próximas chegavam, mais forte ficava a sensação de que algo ia acontecer. Aconteceu. Pouco depois da meia-noite, o símbolo, no centro da cidade, começou a brilhar. Primeiro fraco, depois mais intenso, até se tornar uma coluna de luz dourada, silenciosa, pulsante. As sombras se ajoelharam diante dela. Sim, as sombras se arroelaram. Nesse momento, os equipamentos de gravação falharam completamente. As câmeras desligaram, os drones caíram, os sensores estouraram como lâmpadas velhas. Tudo o que restou foram relatos escritos, às pressas pelos agentes que testemunharam o evento. A luz durou 7 minutos. E então, desapareceu. Quando o brilho se apagou, o símbolo voltou a ser apenas um círculo vitrificado. A cidade voltou ao silêncio. Mas havia algo novo ali. Uma marca no chão, ao lado do círculo. 3 linhas paralelas, recém-queimadas, como se 3 garras gigantes tivessem passado por ali. E tudo indicava que aquilo tinha sido deixado de propósito. Mas deixado por quem? Ou por o quê? A partir desse evento, tudo piorou. As vibrações subterrâneas ficaram constantes. O campo eletromagnético ficou tão forte que bússolas giravam sem parar. Animais fugiram da região completamente. O ar ficava mais pesado, como se a atmosfera estivesse sendo puxada para baixo. E então veio a maior revelação. Um sismógrafo registrou algo impossível, um padrão que imitava ondas cerebrais humanas. Era como se algo debaixo da terra estivesse pensando, ou se comunicando, ou despertando. O padrão foi comparado com registros reais de atividade cerebral, ondas delta, teta, alfa, e o que estava debaixo de Edevanor produzia algo semelhante a ondas alfa, as mesmas que o cérebro humano emite durante estados de vigília tranquila. A entidade não estava dormindo, ela estava acordada, observando, esperando. E então veio o último evento, antes do governo encerrar completamente as investigações. Na madrugada de 12 de agosto de 1985, a Terra tremeu como nunca. Não foi um terremoto normal, não houve deslocamento de placas. Não houve falha geológica. Foi como se o solo inteiro tivesse vibrado com uma mesma frequência. Menos, uma frequência quase harmônica, como se alguma coisa estivesse tentando romper para a superfície. Soldados correram para o centro da cidade e viram algo que nunca esqueceriam. O símbolo no chão começou a se abrir, não como um buraco comum, mas como um olho gigante que se dilata. A terra se movia como carne viva, expandindo-se lentamente, revelando uma luz intensa lá embaixo. Não havia poeira. Não havia rachaduras. Era uma abertura perfeita, geométrica, impossível. E então, uma coluna de luz surgiu, subindo devagar, até parar 1 metro acima do solo. A luz pulsava, mudava de cor, vibrava. As sombras ao redor se reuniram, e aquilo emitia um som, menos um som, que nenhum ser humano jamais poderia reproduzir. Um som que parecia linguagem. Os soldados fugiram. Alguns perderam a sanidade. Outros desapareceram. E então,
Tão rápido quanto surgiu, a luz colapsou de volta para dentro da Terra. O solo se fechou, o símbolo apagou e tudo voltou ao silêncio. Poucas horas depois, o governo lacrou a região. Mapas foram alterados. Imagens de satélite foram substituídas. Documentos desapareceram. Edevanor foi apagada da existência. Mas há um detalhe que nunca conseguiram esconder. Até hoje, durante certas noites sem lua, a Terra ainda pulsa. O ar ainda vibra. E uma luz fraca, quase imperceptível, ainda tenta romper o solo no exato ponto onde a cidade desapareceu. Cientistas chamam isso de anomalia eletromagnética profunda. Historiadores chamam de herança dos antigos. Os moradores da região chamam de sinal. Mas quem conhece a história sabe a verdade. O guardião não destruiu a cidade. Ele a levou, assim como levou tudo que ameaçava seu repouso. E a pergunta que assombra até hoje não é por que ele fez isso, mas quando ele vai acordar outra vez. Porque uma coisa é certa: os pulsos estão aumentando, a energia está crescendo. E a cidade desaparecida não foi o fim, foi apenas o aviso.